Gustavo Ribeiros Detter, de 13 anos, morreu no quarto do pai no bairro Boa Vista, em São Vicente, enrolado em uma corda no pescoço. A suspeita da família é que a tragédia tenha relação com o desafio de um jogo online que o jovem praticava com amigos. O enterro aconteceu hoje de manhã no Memorial de Santos. A família não quis gravar entrevista e não autorizou fazer imagens. De acordo com o boletim de ocorrência, Gustavo brincava online com outros 3 colegas. Ele se enforcou com uma corda que sustentava um saco de boxe no teto. A webcam do computador estava ligada e os colegas que teriam visto toda a ação avisaram a prima do adolescente que estava na mesma casa. A suspeita da família é que o incidente tenha relação com o desafio de um jogo online, no qual Gustavo acabou perdendo. O garoto chegou a ser trazido com vida para o Hospital Ana Costa na madrugada de domingo, mas morreu pela manhã. O caso foi registrado no 7º DP de Santos, mas está sendo investigado no DP sede de São Vicente. E o delegado responsável por esse caso deu mais detalhes em entrevista coletiva durante a tarde. Ele falou ainda sobre uma gravação que aponta que mais 2 jovens teriam sido vítimas da brincadeira em Santos. O delegado que investiga o caso já identificou os jovens que conversavam online com a vítima quando tudo aconteceu. Como eles também são menores de idade, a identidade deles não foi revelada. E por conta de impositivo legal do Estatuto da Criança e do Adolescente, detalhes desse trabalho investigativo não podem ser levados ao conhecimento público. Tudo que está sendo apurado está sendo reduzido no inquérito policial e será encaminhado à Vara da Infância e da Juventude. Se porventura vislumbrarmos a ocorrência de crime e a participação de uma pessoa de maior idade, aí a coisa muda de figura, vai para a vara comum. A polícia acredita que o adolescente participava de uma brincadeira conhecida como Shocking Game, ou Jogo do Desmaio. Que consiste em chegar ao limite de um enforcamento ou de um estrangulamento. Por isso, muitas crianças, muitos adolescentes tiveram um resultado fatal no Canadá. O Canadá fez um estudo muito forte em cima disso daí, os Estados Unidos também. A polícia ainda não sabe em que tipo de plataforma online Gustavo conversava com os amigos no momento do enforcamento, mas o delegado que cuida do caso fez um alerta para que os pais possam perceber alguns sinais em jovens que indicam que eles podem estar participando do mesmo desafio que tirou a vida do adolescente. Sinais físicos, como por exemplo, lesões na área do pescoço, olhos avermelhados, dor de cabeça, queixas de dor de cabeça. Também situações em que, depois de muito tempo dentro de um quarto, o adolescente saia e demonstre uma certa falta de percepção ou de falta de sentido do que está acontecendo, como se ele estivesse no ar. Isso tudo é provocado por quê? Por conta da falta ou a redução de oxigenação no cérebro, né? Dentro do quarto do filho habita coisas que fujam à normalidade, como, por exemplo, um cinto sobre um móvel, uma gravata, uma faixa, uma corda, ainda que pelo chão, atrás de porta, em cima de móvel, com um nó pronto, com um nó feito. Tudo isso o pai tem que checar. Nas redes sociais foram divulgados áudios informando que outras 2 jovens estariam internadas em Santos por causa da mesma brincadeira. Recebi hoje de manhã 2 internações, de uma criança de 12 e uma de 13, por conta dessa brincadeira. Está com hipóxia, né? Está com falta de oxigenação cerebral, bem provável que vai ficar com uma sequela aí neurológica bem importante. A outra está bem, porque só desacordou e voltou, 3 minutos depois. A outra ficou parada 40 minutos. Teve uma parada cardiorrespiratória. O negócio é sério, gente. O negócio é bem sério. E não é só com a corda, tá? Que eles estão brincando. Eles estão brincando com bexiga, com elástico de dinheiro. Então, uma série de coisas que consegue fazer asfixia, eles estão fazendo. Esse áudio é uma voz feminina. A pessoa, salvo engano, que se intitula enfermeira, salvo engano é isso. Em São Vicente, nós só temos esse caso registrado. Pode ter acontecido? Pode, mas não chegou ao conhecimento da polícia, né? Com relação a uma vítima do sexo feminino, não sabemos, não conhecemos disso. Para falar mais sobre esse assunto polêmico, nós recebemos a psicóloga Gisela Vasconcelos Monteiro. Gisela, boa noite, obrigado, por participar conosco. Boa noite. Gisela,
não existe mais segurança, porque até pouco tempo atrás, né, a preocupação dos pais era, bom, vamos tirar as crianças das ruas porque estão muito violentos, vamos colocar dentro de casa, e dentro de casa ficam mais seguros, né, tá aqui perto da gente. Com o advento da internet, essa sensação de segurança acabou? Quer dizer, é uma grande praça pública que as crianças têm acesso, o que é preciso fazer? Então, eu gostaria de ter uma resposta de que a gente pudesse ter alguma estratégia que garantisse a saúde e a integridade das crianças. O que eu acho que acontece é meio como um vírus de computador ou doping para atleta. A gente está sempre correndo depois, né? Então você faz o antivírus e o antidoping depois que já se inventou um jeito novo, né, de contaminar computador ou atleta. Eu fiquei com essa sensação ao ver o delegado Exatamente. falando aí, vamos esconder as gravatas, assim também. Você transforma a vida do adolescente num Big Brother, põe uma câmera e ele não pode fazer mais nada. Infelizmente, a capacidade a criatividade deles para muita coisa saudável é enorme, como também para esse tipo de prática, né? Agora que aconteceu essa fatalidade, acho que podia acontecer com qualquer um dos nossos filhos, acho que é difícil agora, acho que a gente tem que acolher muito a família, ter muita compreensão dessa situação e entender que a gente tem que estar atento, mas nada que eu possa dizer a não ser isso, né? Transformar a vida num Big Brother e você vasculhar tudo e examinar tudo, o que é impossível, né? Até porque o jogo não é um jogo novo, né? Porque eu estava lendo a respeito, é um jogo antigo que já existe já há bastante tempo e agora acabou acontecendo essa tragédia. Até que ponto os pais têm como controlar isso, Gisela? Quer dizer, e também não tornar aí esse Big Brother a vida dos filhos. Claro que, né, existe a responsabilidade do pai de dar atenção e saber o que seu filho está fazendo. Mas até onde vai essa responsabilidade e essa capacidade também dos pais? Porque os filhos também não aceitam isso com muita facilidade, não é? Eu acho que essa questão de colocar para dentro de casa e achar que ele está na integridade, a diferença é que a gente tem essa possibilidade do jogo online, né? Então ele pode jogar com gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro. O que eu acho é que a gente pode tentar. E tentar, não dá para a gente garantir que vá ser 100%. Tentar ver que tipo de jogo jogar junto, conhecer o jogo, as etapas. Eu sei que tem jogos que os bônus, a pontuação, as fases, são de acordo com a quantidade de estupro, de agressividade, de violência, de ataque. Será que esse jogo é melhor do que um que você dispute com velocidade ou vá construir uma cidade? Acho que tem coisas mais saudáveis e menos saudáveis. E a gente tem que tentar estar perto, né? Conhecer o jogo, conhecer com quem joga e conversar, né? A gente não pode pensar que o adolescente é alguém que está distante da gente e que a gente olha como se fosse um bibelô ou alguma coisa intrigante e inacessível. A gente tem que tentar fazer essa acessibilidade, essa proximidade para entender o que se passa, né? A televisão já foi chamada aí de babá eletrônica, né? A internet é essa babá eletrônica hoje? A Associação Pediátrica Americana, ela contraindica o uso de tablet e celular com crianças com menos de 2 anos, porque o celular virou um lugar para você ver desenho animado, né? O tablet, então assim, eu acho, a minha opinião é que no máximo 2, 3 horas por dia para adolescentes, né? No máximo. Acho que a questão é um pouco essa, né, Gisela? Não é nem tanto o uso, mas o tempo que a criança passa usando esses equipamentos. Então, uma criança menor, por exemplo, para alfabetizar bem, ela tem que saber o que é em cima, embaixo, direita, esquerda, dentro, fora. E isso ela aprende com o corpo no espaço, engatinhando, andando, brincando, subindo, descendo. Se ela fica parada, ela tende a desenvolver uma coordenação motora fina que não é a hora de desenvolver, seria mais para frente. E aí, o corpo dela no espaço, ela não... Então, tem que correr, brincar, tomar sol, né? Não ficar exposto ao sol do meio-dia, mas sentir o sol no corpo, se alimentar direito, né? Então, são coisas adequadas ao desenvolvimento a cada idade. Não tem cabimento alguém ficar 10, 12, 14 horas trancado, né? Comendo mal, dormindo mal, não tem noite. Parece o quê? Um cassino, né? É aquela história de você estar dentro de um cassino enclausurado. Que a ideia do cassino é justamente essa, né? Para que você não saiba se é dia ou noite, para você ficar lá o tempo todo, né? Te desconectar da realidade, né? E é isso que o jogo faz. E o adolescente, a realidade para ele ainda é um lugar que ele está aprendendo, né? E as perdas, as derrotas ou as coisas legais que podem acontecer, ele tem num jogo online, ele tem muito mais controle disso
do que na vida offline, né? Essa inconsequência que faz parte da juventude, né, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, pode ter sido também, de alguma maneira, uma motivação? Porque o jovem também se acha meio super-herói, meio inatingível num determinado momento, né, da ele vida é como se ele deles. fosse invulnerável, né? Então ele fica numa situação de que comigo não vai acontecer, eu vou dar conta. E algo que você vai perder a consciência, quer dizer, como que você vai dar conta? Até que ponto você perdeu a consciência ou de fato apagou, né? Porque isso estava funcionando meio como se fosse uma droga isso também, não é, Gisela? Porque eles se sufocavam a tal ponto de desmaiar, né, de perder a respiração, a oxigenação do cérebro, desmaia, e depois acorda com uma sensação de euforia depois disso, que é uma sensação causada pelas drogas, por exemplo. Pode ser, né? A gente sabe que a compulsão, ela é uma vontade imperiosa de você cometer uma ação que vai te dar uma recompensa. Esse circuito de recompensa é químico, né, da dopamina, e ele se instala por repetição. Então, eu acho que dificilmente nesse jogo seria no sentido de uma compulsão, mas dá um barato, né? Sim, para eles. Dá uma coisa, como talvez fosse cheirar o lança-perfume, que você dá uma, né, faz um pi e tal. Um zoom. Mas não mata, né? O lance-perfume, a não ser que a pessoa inalasse milhares de vezes seguidas. Acho que essa característica da realidade hoje a gente tem droga, e tem jogos e tem situações absolutamente inusitadas. Então é muito difícil que a gente consiga prevenir tudo, né? Mas estar atento talvez seja a principal... É a principal coisa. E eu sempre falo da gente pecar pelo excesso. Sim. Na dúvida, se você tem alguma dúvida se leva ou não leva, se é ou não é, investiga mais, vai mais. E acompanhar mais, estar mais perto, na verdade. Exatamente. Né? Não proibir, porque proibir não existe essa possibilidade hoje, mas estar perto e acompanhar. Né? Exatamente. Agradecer aqui a psicóloga Gisela Vasconcelos Monteiro. Muito obrigado pela entrevista e uma boa noite, Gisela. Boa noite.